Bom dia, galera! Muito bem-vindos a mais um dia de Plano de Artista. Deixa eu colocar aqui, chamar o Thiago. Plano de Artista é um quadro aqui que a gente... Bom dia, Marcel! Que a gente chama artistas para contar um pouco, né, do plano deles, como é que eles vieram a ser artistas, o que que aconteceu, como foi a trajetória. E eu tô chamando aqui. Bom dia, galera. A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente tá avisando 15 minutos antes. E deixa eu chamar o Thiago aqui. A gente tá chamando 15 minutos antes de vocês para entrarem nas lives. Então, quem quiser entrar no... Puta, Adriana, tá meio claro aqui, né? Tá lindo! Minha, minha, minha câmera tá horrível. Eu tô usando o celular aqui, que ela tá com a lente quebrada no cantinho, tá tipo. Mas a gente tá te vendo. Tá ótimo, né? Tá, né? Tá bom. Bem-vindo, Thiago! Como você está? Tudo bem. Mais um dia de trabalho. Mais um dia de E aí? trabalho. Eu queria te agradecer por vir aqui conversar com a gente, falar um pouco da sua trajetória. Já tem algumas perguntas aqui, mas eu vou deixar você se apresentar primeiro e contar um pouquinho pra gente, né, de você. Bom, sou Thiago Martins de Mello, sou artista visual, né? Vivo entre São Luís, São Paulo e Guadalajara, no México. Trabalho com pintura, vídeo, instalação. É isso. Escultura. Eu queria saber, na verdade, eu tinha uma pergunta antes de todas, porque eu vejo que o seu trabalho, ele tem muitas referências. Óbvio que você mora no México, mas tem muitas referências do México. Você tem uma relação especial com o México? Como é que foi o seu encontro com o México? Não, alguns trabalhos, não todos, né? Na verdade, é mais na América Latina em geral, Brasil, terceiro mundo, né? O trabalho sempre teve a ver com a questão global, de lutas de resistência, de questão geopolítica, espiritualidade, né? É, imaginário periférico. E com relação ao México, não, eu sempre fui um admirador, assim, do moralismo mexicano, eu sempre gostei muito de cultura latino-americana em geral. O México é um país que tem uma identidade muito forte, acho que é um dos países mais identitários do mundo, assim, tipo, realmente tem uma identidade, né, forte. Eu sempre amei o México, assim, desde a primeira vez que eu pisei lá, já não sempre me senti em casa, assim, é um lugar que eu, fora do Brasil, que é o meu país, que é o meu país, é o que eu amo, também é um país super complexo, cheio de diferenças regionais, super rico. Eu vejo o México também um lugar de uma riqueza incrível, assim. E com a vantagem de estar no mesmo, com a mesma cultura, não é a mesma cultura, perdão, com a coisa ibérica, indígena, forte, né, dessa mestiçagem, né, que é o que me atrai muito. Assim. É um povo novo, como é o povo brasileiro, sabe? Assim, fruto de um processo histórico de violência, mas que ao mesmo tempo tem a sua riqueza, sabe? Seu modo de vida, e Você, que a minha é muito rico. você passa quanto tempo lá, geralmente, assim? Quanto tempo você passa em... Olha, antes da pandemia, eu tinha um estúdio lá. Então, eu passava pouco tempo, na verdade, 2 meses a um ano, mas serão 2 meses de produção, né? Lá eu acabo fazendo coisas que aqui eu não faço, tipo como cerâmica, gravura, desenho. Faço algumas coisas de pintura a óleo, mas lá tem uma riqueza muito grande de talheres de cerâmica, de arte, talher de todo tipo, que você pode se imaginar. Então, gravura também tem um monte. Então, assim, você tem mestres ali que são tradições de gerações e gerações. São coisas que no Brasil já tem se perdido muito. Assim. A gente tinha algo parecido, talvez uma cultura parecida no Nordeste, de ter uma coisa do fazer manual, né? Que tem se perdido muito com esse período, sei lá, com a globalização, com tudo, né? E, e não, lá eles têm uma tradição cultural mesmo, assim, e uma relação também com os próprios povos nativos, né? Os maias, os astecas, os mexicas, eles sempre tiveram uma tradição de cerâmica muito forte, né? Uma produção imagética visual incrível, né? Escultórica. Então você une ali duas tradições, né? De dois, né? Uma tradição da mesma América
e do México, né? E ao mesmo tempo ibérica, então. E aí eu adoro essas coisas. Lá eu geralmente eu faço, eu tenho um desejo de fazer, assim, Muito bom. né? Eu fiquei com essa pergunta e eu não tinha te feito antes. É uma produção diferente. A produção diferente, lá realmente, lá eu acabo tratando de alguns temas que são caros, assim, eu tenho muito interesse pela cultura mexica, maia, zapoteca, e eu tenho muito interesse também pela luta social mexicana, pela história social mexicana, assim. O México sempre foi um país, por exemplo, que recebeu exilados brasileiros, sempre teve ali uma relação ao lado dos Estados Unidos, tendo uma relação também em plena Guerra Fria entre os dois mundos, né, entre o mundo soviético e o mundo capitalista, sempre foi um país que dialogou bem, teve uma revolução popular, que foi a Revolução Mexicana, tem hoje uma das revoluções em atividade, né, mais importantes que é no mundo, assim, que é a Revolução Zapatista, que é em Chiapas, que eu visitei também, que eu tenho um laço de admiração e aliança também. Então, para mim, ainda é um fogo muito forte esse complexo em termos de polícia, que é o México. E o Brasil, assim, eu acho que existe uma comunicação grande. É uma pena que sejam tão distantes, né? Inclusive na língua. Mas eu vejo muitos pontos de contato ali. E aí acaba que alguns desses signos que você enxerga, talvez sejam signos da cultura mexicana, ou da Mesoamérica, indígena, né? Das civilizações dessa região, geralmente eu produzo lá mesmo, assim, o próprio contato que eu tenho. Entendeu? Então eu acabei produzindo muita coisa lá. Eu acabo produzindo muita coisa de acordo com onde eu estou. Então, nas produções que tratam muito de questões lá da Amazônia, geralmente eu faço em São Luís, eu tenho uma referência, sabe? Eu sou muito influenciado pelo universo onde eu habito, assim, onde eu estou produzindo. Pelo Eu entorno. procuro sempre mergulhar muito nesse imaginário. Por isso que para mim é importante, às vezes, estar nos lugares, entendeu? E tem é uma preocupação até de ética de trabalho, não sei, de estar fazendo parte de algo, sabe? Você está participando Antes daquilo de mergulhar nele. que está fazendo. Antes de estar produzindo, não sei, eu tenho uma relação de produção muito ligada bom, hoje em dia eu me considero junguiano em relação à maneira como eu trabalho com o signo, entendeu? Assim, tipo, principalmente com relação à busca de arquétipos e tudo nas linguagens do dia a dia, entendeu? Então, assim, para mim é importante ter essa relação, tá? Meu trabalho nunca foi de me abrir totalmente ao arbitrário, Uhum. por mais que eu hoje eu tento me libertar mais a imagens que surjam, né, de modo, sei lá, inconsciente, mesmo sonho, algumas coisas, algumas imagens que estão ali que eu tento ter esse rigor de tentar localizar signos que estão aparecendo o tempo todo para mim. Assim. E aí eu tento desenhar, tento lembrar, tento pensar por que essa imagem está aparecendo, e aí eu começo a querer entender o que eu tô falando para mim mesmo, né? E antes não, antes eu via isso, mas eu era muito racional, digamos, na maneira dos assuntos que eu queria tratar e na separação de quais signos eu queria conectar, quais temas, entendeu? Então eu buscava essa rede um pouco mais formal, um pouco mais, por mais que tivesse o aspecto expressivo, assim, mas na maneira de trabalhar as conexões entre os conceitos, né, entre os signos. Hoje eu já me abro um pouco mais, por exemplo, para esses conteúdos não inconscientes, mas esses conteúdos, porque assim, a gente tem o nosso cérebro, ele tem essa coisa do pensamento divergente, de assimilar imagens que não são verbais. Então, muitas vezes a gente imagens e não sabe muito bem por quê. Isso é uma das coisas mais importantes na arte, assim, que é, na verdade, esse conteúdo que está surgindo desse processo criativo. E muitas vezes, devido ao racionalismo exacerbado no método, a gente acaba apartando isso. E acaba entrando, lógico, por outros motivos, mas hoje em dia eu tento buscar ter cada vez mais um refinamento em termos do processo mesmo, da geração da imagem. E, e bom, então isso mudou um pouco assim nos últimos anos. Assim. É uma relação de uma ética de trabalho mesmo. Assim. Sim. Também de não abrir ao arbitrário, não abrir a imagens que sejam, sabe, não é isso. É, Então, eu acho que o mundo é cheio de imagens hoje e eu realmente tenho uma responsabilidade na construção dessas narrativas, que é uma coisa que eu sempre gostei. Isso também é outro ponto importante. Né? A pintura não trabalha com isso na pintura contemporânea, né? Isso é uma coisa muito antiga.
outra narrativa, né, que tinha relação com a religiosidade, uma maneira de ensinar os outros, de passar conhecimento. Isso é uma coisa que já se perdeu. Mas que hoje alguns artistas retomam isso, ou retomam a narrativa em vídeo, retomam a narrativa em performance e outras coisas. Na verdade, eu sempre me atraí por isso. Então, na minha pintura, ela sempre teve essa proliferação de signos e camadas, porque trata realmente disso. Trata realmente de uma de construção narrativa no trabalho. Então, eu não trabalho com coisas... por isso que, para mim, é muito difícil que elementos que estejam ali não tenham uma relação com o todo. E aí a minha produção acaba sendo, às vezes, muito... não é limitada, mas eu não produzo muito, né? Eu produzo uma quantidade de trabalhos grandes. Assim, quem me vê trabalhando todo dia. Eu trabalho todo dia. Eu trabalho todo dia em uma quantidade X de trabalhos. Então, o trabalho demorou 3 meses para estar pronto, 4 meses, 3 meses. Então, assim, então é por isso que... E isso tudo por causa desse rigor que eu tenho, né? Eu particularmente gosto muito dessa. Eu falo muito sobre isso, né? Sobre narrativa, porque eu também acho que é uma coisa que foi se perdendo e que é uma que é engraçado que quando as pessoas falam muito aqui de poética, né? Eu vejo muito na língua inglesa ou na língua francesa, quando você vai falar, eles falam muito de linguagens e de narrativas também, que é uma coisa que não é a mesma coisa que você está falando de povo, né? E de pensamento dessa narrativa, mas que é importante olhar o trabalho e no seu caso, de se empoderar dessas narrativas, né? De contar, de deixar essas narrativas fluírem através do seu trabalho. Quer dizer, eu acho, não sei. Se você tá... Porque muitas vezes a questão principal é que, assim, esse método de se abrir o signo, ele te traz também possibilidades das quais eu sempre começo um trabalho com, sei lá, um conceito X, assim, que seja um pouco aberto. E aí o processo ele vai se dando, ele vai sendo construído. Então, assim, realmente se abrir para essas conexões, né? Eu acredito que a relação essa comunicação, essa narrativa, ela vai sendo construída a partir dessas conexões que você vai fazendo. Com certeza. Tem umas micronarrativas que vão sendo construídas ali. E vai sendo apagada, vai sendo feita. Então, alguns trabalhos anteriores, você pode até ver mais isso, tem camadas grossas de tinta. Algumas áreas inteiras foram cobertas, porque o caminho se levou para um outro canto, e aquela imagem ali já não fazia sentido, não importa o quão incrível possa parecer, ou quão compositivamente ela foi. Isso era uma coisa também que levava a alguma certa polêmica no começo do meu trabalho, porque às vezes eu prejudicava a composição, porque o mais importante para mim era a relação com a linguagem. Assim. Então, algumas vezes eu sacrificava uma composição que poderia ser muito mais acertada, muito mais interessante, e colocava algo que não é que fosse mais pobre, mas que fosse talvez mais errática, mas porque para mim era mais importante que aquilo tivesse lá do que isso aqui. Entendeu? Isso é um problema aqui, assim, você conversa até com pintores, os caras falam, cara, por que você fez isso? Pelo amor de Deus, tem um peso enorme. Eu falei, pois é, mas tava foda, sabe? Mas é porque é uma outra maneira de ver. É por isso que eu falo que eu não sou um pintor, às vezes. Às vezes parece que eu não sou... Eu sou um pintor, lógico. Assim, eu pinto, mas assim, minha cabeça às vezes não é como a cabeça de um pintor. No sentido de que eu não estou buscando talvez uma pesquisa formal da cor, da luz. Apesar de que tudo isso eu trabalho, todo o tempo eu me preocupo com a cor. Eu uso a cor de maneira agressiva, porque eu quero que ela seja agressiva, porque eu quero que ela ataque às vezes. Algumas vezes eu baixei a cor, como na cor brasiliana, rebaixei com uma cor que eu considero feia, que eu não gosto, por exemplo, que é uma cor mais violeta e ao mesmo tempo mais azul, que são cores que eu não gosto de cores quentes, eu vou lá, baixo ela, faço até uma exposição inteira com uma série, para mim, que são de cores quase mortas, para falar de nécro, para falar de morte, né, esvaziamento, sei lá. E, então, assim, é isso que eu te falo, às vezes existe um sacrifício mesmo naquilo que eu acho que é belo, que eu acho que é interessante, para poder falar daquilo que eu quero falar. Então, isso talvez seja uma das grandes diferenças que eu tenho com relação aos pintores no mundo, assim, dos pintores que você vê por aí, assim, as questões da pintura, Sim. sabe? Elas acabam se tornando, às vezes, meios e não fins em si. E aí eu não sou um pintor puro, não sou mesmo. Gostei do pintor não, um pintor não puro é ótimo, parece um cavalo, né? Aquele cavalo de puro sangue, assim. Então. Porque é como existe uma
Bom, se você conhece pintores, você sabe que as questões da pintura são quase sagradas, entendeu? Esse tipo, né? E no meu caso não tem nada sagrado. Entendeu? No meu caso, o mais importante é o que eu tô ali. Mas isso é uma questão muito particular minha. E por isso que eu sempre falo que eu não sou exemplo para nenhum artista. Não sou exemplo para pintor, não sou exemplo para artista. Inclusive, o meu caminho é um caminho que pode levar ao fracasso de muita gente. Porque dá certo comigo, tem dado certo comigo, mas vai dar errado todo mundo. Porque não é, tipo, eu nunca vi muito isso, entendeu? O que dá certo é justamente o oposto disso, entendeu? É. E falando, Então, por isso que eu falo, é o meu caminho. O meu caminho eu sei trilhar. Estou trilhando porque eu quero trilhar, é uma coisa existencial, entendeu? É minha. E aí eu trilho porque eu não tenho outra escolha. Mas não sou exemplo. E aí eu tenho muito medo, às vezes, quando eu vejo jovens artistas, eu vi muitos artistas surgindo aí, algumas com temáticas políticas, outras coisas, e às vezes fica uma coisa que, porque o meu trabalho, por mais que tenha um conteúdo político, as pessoas gostam tanto de falar disso, é que não é só isso, entendeu? Não é disso. Eu trato muito da questão do meu universo, eu venho numa região muito violenta, entendeu? E aí, assim, eu convivi com amigos que sofriam com isso, né? Fui casado também com a esposa que trabalhava com o movimento social, trabalhava com CIMI, trabalhava com questão indígena, tive relações com povos indígenas e pessoas tradicionais, tal, por causa dessa relação política que a gente tinha. Depois eu tive uma segunda esposa, que montou um espaço independente, onde a gente também tinha esse apreço de trazer comunidades para trabalhar a questão da linguagem. Quer dizer, então isso era o meu universo. A questão política está inserida ali, mas a questão espiritual e da luta, como também como uma função espiritual, está ali envolvida. Entendeu? Assim, por exemplo, os Gamela, eles têm os encantados quando eles vão lutar. Os encantados estão com ele, entendeu? Os espíritos estão com eles, entendeu? Então, essa luta espiritual é porque o Brasil vive em conflito, entendeu? Porque a América Latina vive em conflito. Então, você tem que falar dessas coisas, e a cultura desses povos de resistência, ela vive em torno também de uma cultura de resistência em luta, entendeu? E sincretismo também, porque o sincretismo também foi uma coisa imposta, de certa maneira, para a sobrevivência desses povos. Então, assim, e hoje não, e hoje esse sincretismo já é assimilado, já é, tipo, antes imposto, hoje já... Assim, não é só isso, não é só dar tapa nos outros, entendeu? Jogar tinta na cara dos outros, entendeu? Por mais que tenha esse viés político, por mais que eu seja também, sei lá, se eu seja um leninista, entendeu? Que eu tenho uma visão, entendeu? Não é isso, entendeu? É só. E aí, às vezes, eu fico preocupado com jovens que se influenciam, por um lado, da pobreza daquilo que falam do meu trabalho, entendeu? Assim, tipo, do lado mais simples que falam e se influenciarem com esse lado, entendeu? E acabarem se perdendo. E aí tem um monte de artista legal aí que eu gosto muito, mas eu me preocupo às vezes, porque eu não sou uma boa influência. Eu não acho que eu sou uma boa influência. Parece engraçado, parece charmoso falar isso, mas não eu tô falando sem charme, estou falando realmente, entendeu? Eu acho que as pessoas têm que descobrir o seu caminho. E eu sei que é muito romântico as pessoas admirarem quando alguém fala a luta contra o sistema, entendeu? Blá, blá, blá. Mas não é isso, entendeu? A arte é mais do que isso. A arte é muito mais do que isso, entendendo? Por isso que eu falo, ó, reflitam aí, eu estou nesse caminho aí, por uma questão existencial e tal, mas a arte é muito mais do que falar de assuntos também, entendeu? Assim, a arte, ela não tem uma função, né? não. Então é isso. Então não se influencie com o discurso dos outros, com o discurso bonito, romântico dos outros, que é o meu caso. Eu tenho um discurso muito romântico. Tá? Tentem buscar neles, assim, buscar em si o que é importante. Né? Às vezes é a luz que é importante para alguém. Às vezes é a cor que é importante para alguém. É, com Entendeu? certeza. Olha só, a gente começou, entramos assim, tipo, no meio. Tá a gente perguntando faz quanto tempo que você começou? Gente, vamos lá. Tchau. Como é que foi o começo da sua carreira? Que a galera tá perguntando. Cara, assim, meu pai é pintor, né? Então, desde criança, a pintura a óleo, livro de arte eu tinha muito na minha casa. Então, assim, ao mesmo tempo eu gostava muito de quadrinho também, então tinha muito HQ na minha casa, muito livro de arte. E a pintura para mim sempre teve aí. O que eu queria trabalhar mesmo quando era guri era trabalhar com quadrinho, com cinema. Eu tinha revista, tinha site Cinema e Vida, eu lia sobre cinema, tinha um videocassete fazer gravar. Então, sempre fui apaixonado por narrativas visuais, essa que é a verdade. Sempre gostei muito. Literatura também, quando eu comecei a ler, sei lá, romance da primeira vez, sabe? Hermann Hesse, sei lá, comecei a querer estudar filosofia, sabe? E aí meu interesse era por ciências sociais, entendeu? E a antropologia eu queria estudar, mas acabei estudando arte, e arte acabei tendo problemas, não curti, aí fiz psicologia,
E nesse período todo, quando eu tinha 16 anos, depois tive uma fase de esporte, assim, né? Jogar basquete, tal. Com 16 eu larguei tudo e queria trabalhar com arte, assim, queria estudar arte. Fui para o estudo de um artista chamado Cordeiro do Maranhão. Hoje até moro em São Paulo. Cordeiro tinha estudado no Parque Lage, então ele me dava uns cursos interessantes, assim, conheci o Charles Watts, essas coisas. Então eu tive uma introdução à arte contemporânea com ele, assim, e aí comecei a me inscrever em salões. Eu lembro que com 16 anos participei do Salão Paranaense, participando do Salão Piracicaba. Com 16, 17 anos, era bem jovem, assim. E participei do Salão Paulista, que existia na época, salões da Funarte. E fiquei até, sei lá, nos anos 2000, de 98 a 2000, participando do salão. Com pintura no começo, depois a pintura não entrava em nada. E eu comecei a trabalhar com objeto, comecei a trabalhar com questões escultóricas, com tecido, com imagens digitais. Os trabalhos todos se destruíram, tem uns pedaços deles por lá. São trabalhos bem experimentais, assim, bem experimentais, mas todos falavam de corpo e resistência, corpo, relações um pouco de política. E hoje que tem um tema tão falando sobre isso, né? Eu tinha um que era chamado atos biogênicos de subordinação, que era modificação corporal, umas coisas desse tipo. Assim. Mas aí eu parei de produzir, que eu fiquei meio desalentado, assim, desde 2018, 2017 tive uma depressão muito forte, assim, que me deixou uma crise de identidade, assim, queria saber o que eu era. Na época eu estava tinha terminado meu mestrado, estava iniciando o doutorado, que era em neuropsicologia, né? Trabalhava com lateralidade, simetria cerebral, em outros ideias, uma pesquisa super estatística e de teste. Então fazia muito teste, né? E aí eu entrei em depressão e resolvi pintar. Em 2018, deu vontade. Aí eu peguei umas telas que eu tinha, comecei a pintar. E pintei uma série, né? Porque eu tinha tido um filho, né? E aí eu comecei a tratar essa questão de paternidade, da questão do bastardo, da legitimidade hereditária, coisas que estavam me afetando. Como eu era psicólogo, eu sabia que era importante isso. Então, aquele signo, aquilo era importante para mim. Só que aquele trabalho ficou tão interessante, aquela série, que eu mandei para o Arte Pará e eu ganhei o prêmio na época. E aí começaram curadores quererem conhecer, porque na época de 2008, parece que existia um boom da pintura do Brasil. Já estava rolando Leipzig, já estava rolando na Europa, uma pintura forte. Na Alemanha sempre teve pintura, né? Mas assim, no Brasil começou a surgir. Eu lembro que surgiu um grupo também em São Paulo, que era o grupo 2008. Tinha amigos em Recife que estavam pintando, Bruno Vilela e outros. Então a pintura realmente voltou. No Rio tinha muita gente, tinha o Daniel Lanes, né? Tinha uma galera, Bruno Miguel, uma galera assim. E aí, porra, aí eu comecei a participar de mais coisas, ser convidado. Eu lembro que conheci o Paulo Reckenhoff, e aí participei de várias exposições. Aí a Menzud, na época, me fez uma proposta para fazer uma exposição em São Paulo, e aí foi isso. Aí comecei a viver. Eu estava no meio do doutorado já, estava no terceiro ano do doutorado em 2011. 2014, estava no quarto ano do doutorado, o último ano. Eu pedi um prorrogamento, já tinha devolvido a bolsa já no primeiro ano, porque eu estava conseguindo pegar, e participei de bienais na época, lá fora. Bienal de Lyon, exposições na Noruega. E eu lembro que eu tinha que viajar e eu não estava conseguindo fazer pesquisa. Minha pesquisa era de teste de campo, né, com indivíduos. Eu tinha que fazer uma bateria de 8 testes. Tinha todo um grupo lá tanto grupo controle quanto grupo de investigação. E aí eu abandonei, eu pedi desligamento. Eles me desligaram, na verdade, fizeram uma reunião. E eu tinha que pedir desligamento e eu não fui. E eles me desligaram porque eu estava aí na França, né? E aí eu abandonei o meu doutorado nisso, né? Fui excluído, na verdade, desligado do programa e vivi só de arte desde então. Mas foi uma trajetória que, se você parar para pensar, de 1998, anualmente, participando de salões, dos meus 16 anos, eu tenho 39 anos. Então, dos 16 anos até 2011, de 98 a 2011, foi em salões e editais. Até uma galeria me ver, que eu participei do CCSP, e um curador chamado Márcio Arum quis fazer uma exposição sobre mim na Menzud. E o Márcio Arum, lá eles me convidaram a fazer parte da galeria. 13 anos em Então, foi isso. ser só fazendo editais em salões. 13 anos. Mas eu não tinha a menor... Eu não tinha... Isso é uma coisa que tem que deixar claro. Eu não tinha a menor ambição de viver de arte, porque eu achava isso não era possível, ainda mais para alguém que morava no Maranhão. Entendeu? Então, eu fazia por uma necessidade minha. Que fazia sentido para mim. Você chegou a clinicar como psicólogo? Não é minha área era pesquisa mesmo.
Eu não tinha o menor interesse. Apesar de a minha formação era behaviorista. Mas aí eu fui fazer um doutorado e acabei entrando um pouco mais na cognitivo. Então, eu não, a psicanálise, psicologia analítica, nada disso estava no meu escopo. Isso, na época, inclusive, era considerado meu esoterismo, para o meu orientador. Na época era um gringo, o William Lima Berdel Martin, americano. E a gente trabalhava basicamente com a simetria cerebral, questões visoespaciais entre canhotos e destros. A gente tentava compreender as diferenças que existiam e uns fenômenos chamados de heminegligência e pseudonegligência, que era sobre questões de composição visual, percepção. Então, assim, era muito chata a minha área. Era uma área totalmente empírica, Uhum. muito biológica, evolucionista. Eu só fui me interessar, de fato, já me interessava por muita leitura. Sempre li muito. Eu já me interessava, mas em segredo, por Jung, porque eu gostava muito de questões de signo, por causa da arte. Formação da imagem, né? E, e aí, quando eu saí, eu me libertei mais, né? Aí eu já me interessava, sei lá, comecei a ler Jorge Bataille, comecei a ler um monte de coisa, assim, literatura mesmo, sabe? E aí eu me libertei de vez. Já estava me libertado, já estava bem libertado, mas eu não me expunha a isso, né, em termos de assuntos que me eram interessantes fora da arte. Assim. Uhum. Hoje eu só leio coisa que não tem nada a ver com o que eu estava lendo. É, sou um outro indivíduo. Você acha que, óbvio, né? Você acha não, eu acho que você tem certeza que essa formação em psicologia, na verdade, te ajudou muito a criar esses signos, esses arquétipos. Você fala o tempo todo de narrativa arquetípica, de signo. Não, assim, as ciências humanas em geral, meu interesse pelas culturas, meu interesse pela evolução do homem, pela formação biológica do homem também, né, tipo, pela história da humanidade, quer dizer, tudo isso tem a ver com humanas, né? Eu sempre tive dentro desse escopo ali, né? Então, filosofia, antropologia, sociologia, tudo isso teve no meu mundo, a política, né? Tipo, sempre teve aí. Então, meu universo sempre foi material, vamos dizer assim, no termo de memória, de cultura, né? De estudos culturais. Então, sim, de certo modo sim, mas eu não posso dizer que existia uma ligação direta com o meu fazer. Porque a minha área já não era bem psicologia, era uma análise do comportamento mesmo, e é uma análise empírica do comportamento. Mentalismo, que são essas teorias, psicanálise ou fenomenologia, não entravam, não estava no meu, não estava. Eu tive a formação na faculdade, Uhum. e aí sim, mas na minha vida acadêmica, pós-graduação, mestrado, doutorado, não tinha. Mas eu era bem medíocre. Eu não produzia muito, entendeu? Não produzia artigo, muito, um ou dois, assim, tipo, era muito ruim. Eu tava, não era ruim. Eu era realmente, fazia algo que não era minha, fazia por fazer, tava meio de saco cheio, não sabia o que fazer da minha vida. Acho que eu tenho depressão, não estava me identificando com nada daquilo. Então eu me sabotava mesmo nessas áreas, assim. Não é que sabotava, é quando você está fazendo algo que depois não faz muito sentido existencial, você tenta fugir e encontrar soluções daquilo. A pintura meio que apareceu, não apareceu lá, ressurgiu. Sim. E aí eu vejo isso como um ressurgimento, mas foi um ressurgimento avassalador, porque ela veio num jorro, né? Sim. Como tinha muita coisa presa, eu acho, muita coisa para sair, aquilo veio numa riqueza de um jorro, assim, e eu acho que chamou bastante atenção, assim, na época. Pelo menos na minha região, assim, na parte de arte. Então, eu participei de muita coisa nesse projeto, nessa época. Conheci muitos curadores. E teve a felicidade de eu estar trabalhando no momento onde a pintura estava em voga. Né? É, Hoje a pintura já não existe mais esse problema. Hoje em dia as pessoas já pintam, os jovens já estão pintando. Há de se lembrar que na década de 90 e 2000, pintar era tipo atraso de vida das pessoas. é, Era tipo, o você não via, era tipo, se você fosse pintar, tinha que ser uma pintura matérica. Você tinha que jogar pigmento, você tinha que ter uma pesquisa formal, você tinha que ter, é, quer dizer, você tinha que desconstruir a pintura, rasgar a pintura, requer. Hoje em dia não, hoje em dia já é legitimado no Brasil, assim. As pessoas já estão pintando. Tipo, o moleque já sai da faculdade pintando. é, Então não é um problema. era uma época em que tudo tinha que ser muito conceitual, que você não podia pintar por pintar. Tinha que ser bem. É, Tinha que.
tudo virava instalativo quase. Mas é verdade isso, é muito legal. É. E Não que o meu trabalho não tenha essas expansões, né? Sempre teve, sempre tem, mas ué, tem uma coisa de depende pintura do- instalativa no seu trabalho também, né? Como é que foi sempre tem, tem. para entrar? Calma aí, eu acho que eu tô pulando as etapas. Calma aí, vamos lá. Quando você começou com galeria, quando você começou a ver o seu trabalho circulando dessa forma, quais eram suas expectativas? Tudo bem que você nunca achou que ia viver de arte, mas você achou que ia acontecer? Você tinha algum pensamento? Você achava alguma coisa sobre isso? Cara, a minha único objetivo com a arte era poder produzir. Durante a minha vida eu já sabia que eu tinha que produzir e eu queria, no mínimo, poder manter uma produção paralela a qualquer atividade que eu tivesse que ter para me sustentar e para bancar isso. Então, assim, o meu objetivo principal era preciso continuar produzindo. Quando eu preciso continuar produzindo, eu preciso ter recursos para produzir. Porque a pintura é uma coisa cara e não só isso. Os projetos que eu tinha de querer trabalhar com escultura, eram coisas caras. Então, eu não podia realizar muito. E a escala que eu queria pintar era outra. Então, teve isso também. Quando eu entrei na galeria, entrei com trabalhos já grandes, mas só que eu não sou uma pessoa muito razoável. Então, assim, eu poderia ter entrado e aí continuado com aquilo ali que a galeria tinha gostado muito, porque eram trabalhos grandes, de 2 metros, mas não, eu fui logo para 5 metros, para 4 metros, entendeu? Aqui meter escultura. Então, basicamente, o que eu consegui, digamos, receber, eu torrei tudo em material. Eu falei, não, eu nunca. Essa é uma coisa, eu sempre tava, é tipo assim, você chega numa casa e você já deixa a mala na porta. Sim. Porque assim, a qualquer momento eu vou acordar e vou ter que levar minha mala. Então, assim, eu nunca levei como uma realidade. Porque eu fiquei muitos anos tendo que trabalhar ou fazer coisas para poder pintar. Ter pintura como algo que faço para isso, né? Então, o que acontecia? Eu, basicamente, o que eu conseguia, eu radicalizava mais. Então, eu não estava nem aí. Assim, não, agora eu vou fazer tudo que eu não posso fazer. Por mais que eu tivesse sem grana, pouca grana, mas eu tinha lá, eu pensava, não, tenho que fazer porque eu não estou aqui para. Tipo, arte não é um emprego. Eu já tive um emprego, eu não quero um emprego. Eu já fui professor de universidade, já fui. Então, assim, não quero um emprego. A arte não é um emprego, a arte é a minha religião, a arte é a minha vida. E eu vou fazer só aquilo que eu acredito, porque eu acredito na arte, acredito no poder dela. E aí eu comecei a fazer um monte de coisa. Os caras davam dinheiro, eu falei assim, ok, vamos embora fazer. E os caras não me davam limite. E aí foi uma época que eu comecei a participar de um monte de coisa, um monte de curador gringo começou a querer trabalhar comigo, perdi oportunidades de, sei lá, de entrar em galerias no exterior, perdi um monte de coisa, porque eu não era razoável, eu já assustava o povo de cara, entendeu? Isso é uma parada também que eu não tinha nenhum pensamento estratégico, nenhum. Isso é, e eu não tinha, e eu assim, me recusava a ter. Era muito louco, eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Hoje eu olho assim, eu falei, porra, cara, custava ser um pouco razoável, entender a situação. Imagina, você tá numa situação em que você tem uma, sei lá, você é um curador estrangeiro, um galerista estrangeiro, você convida um artista para ir lá, ele já quer fazer uma parada que vai acabar com os recursos de pagamento, sabe assim? Era isso que eu fazia. Aí fiz um filme durante um ano também. Aí eu participei de um monte de Bienal, Bienal da Cá, Bienal do Mercosul, Bienal de São Paulo, Bienal da puta que pariu. E entrei em um monte de museu na época, e em algumas coleções pesadas, assim. E aí teve uma época que eu tive que sair da minha primeira galeria, que foi a Mendes, né? E aí porque eu nunca fui razoável. Só que aí eu já entrei em outros parceiros que entendiam, não tinham os recursos, talvez. Hoje eu tenho uma galeria que faz mais até, me dá, eu não tenho muita noção também das coisas, acho que eles perderam um pouco a noção da coisa, porque eu também estou fazendo um monte de coisa que está muito além do que eu estava fazendo lá. Eu fiz trabalho online de vídeo, estou fazendo umas esculturas enormes aqui na exposição de outubro. Vou fazer um game, se der tudo certo, até lá, para exposição, tipo um jogo mesmo, gigante. Então, assim, estou começando a fazer um monte de coisa, no meio de uma pandemia também. Então, assim, você entende que, quando eu falei para você, quando você me convidou, que eu não sou o exemplo de cara, não só pelo trabalho, e também pela maneira como eu estou na minha carreira, entendeu? Eu tenho um sol ali que está me guiando, está me iluminando de alguma maneira. Tem umas nuvens que passam, mas ele fica. Então, eu não sei se eu estou com a bunda virada para a lua, mas eu continuo ainda numa situação, por mais que eu seja um pouco mais relaxado, assim, preocupado, olha só, não vou fazer tanto isso, me preocupe com algumas questões de orçamento,
eu ainda continuo tô chutando o pau da barraca, entendeu? E isso não é muito aconselhável. Eu não aconselho isso para nem para amigo artista. Eu sempre falo pra galera. É porque eu realmente eu sou assim. Eu sou meio louco do tarô, entendeu? Eu vou andando, entendeu? E aí acontece que quando eu caio, às vezes, sempre tem uma galera para me levantar. Isso é muita sorte. Eu Eu acho tenho muita sorte. não, eu acho que eu não acho isso. Eu acho que quando você fala estratégico e tudo, eu acho que quando você é fiel ao seu trabalho, e a próxima pergunta era exatamente isso: qual as consequências do seu posicionamento? Quando você é fiel ao seu trabalho e você está disposto a fazer o que tem que fazer para o trabalho, é, não existe isso. As pessoas elas vão se identificar com a sua autenticidade, com isso. E aí não tem tempo ruim, porque os recursos eles vão aparecer. E eu não estou falando disso de uma forma, eles vão aparecer do nada. É assim, o seu trabalho, todo o seu posicionamento, tudo que você faz, óbvio que a gente tem que ser sério. E é sério, porque você chega e vai todo dia para o ateliê, você pesquisa, você está vivendo, você está ali, que é a vida quase de Van Gogh, né? Que assim, que você está vivendo da própria arte e o artista experimentando a vida como arte. E isso não tem estratégia melhor do que viver do que o que você realmente acredita. Independente de sistema, de mercado, e sim, a gente pode ser razoável, mas eu acho que essa, sim, é a estratégia que eu acho que todo artista quer. E acho incrível. A Galeria Lima está aqui falando para você: a cabeça e o pensamento de Thiago são únicos. Pouquíssimos artistas no mundo têm essa bagagem. É isso. Bom, sim. Mas assim, isso também Mas é que tá. Eu saí de uma galeria justamente por uma dessas questões, assim. Que as galerias têm perfis, né? Tem. E, e quando ela entra num perfil, digamos, mais ligada a um mercado, a uma estereotipação de tamanhos, de cores, de temática, objetual. Uhum. Quando uma galeria ela perde seu compromisso, digamos, com a arte em si, ela se preocupa mais o maior, e assim, isso tem acontecido com galerias muito grandes, tá? Não cabe ficar nela. Foi uma das coisas que aconteceu comigo. Isso aí é uma decisão que aí eu dou um conselho para artista. Poderia ficar confortavelmente, entre aspas, porque eu não estava confortável, e me adaptando ao caminho que me era trazido. Inclusive de maneira de ter estratégias de me cortar asas, assim, dentro da própria estrutura de uma galeria. Então, quando o artista sente isso, ele tem que cair fora. E é muito difícil um artista, se ele tiver numa galeria muito grande, que é uma galeria de grande visibilidade no exterior, dentro, não sei o quê, ele sair. Porque dificilmente, mas se ele for espetáculo, dificilmente, no meio de uma crise ainda, não vai ter galeria que talvez pegue ele ou ele não vai conseguir fazer. Então é difícil. Mas eu digo que é melhor você sair, ser um independente, continuar produzindo seu trabalho, do que você se perder e se matar. Porque o que estava acontecendo comigo foi uma crise que não durou muito também, foi 6 meses, 8 meses de crise, porque eu não mudei nada. Tentei pensar uma coisa e aí já não deu mais. E não deu, não deu. Você sabe quando a coisa. Ou é a tua integridade artística, ou você vai ter que fazer o que alguns colegas seus estão fazendo, que é basicamente matar-se um pouco para adaptar o seu trabalho àquilo que a galeria quer vender no exterior, o que a galera quer mostrar para você. E isso, cara, isso é a pior coisa que um artista pode fazer. Isso aí é a morte dele. Isso aí é um descompromisso com a sua verdade. Isso aí vai acarretar problemas psicológicos para esse indivíduo no futuro. Entendendo? Porque haja terapia para tratar disso. Tá entendendo? Por quê? Porque uns filhos da puta querem ganhar dinheiro e construir sua galeria no mundo, blá, 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 em torno de um segmentado, e tem toda uma estrutura que faz a sua cabeça um gaslighting gigantesco, sacou? Tipo, que faz você se sentir culpado por você ser o que você é, que você está fazendo errado, que você está tomando, não está sabendo jogar o jogo. Sabe assim, tipo, isso são coisas que não tem. E aí hoje eu falo assim, eu fiquei 2 anos com parceiros que me apoiaram muito aqui no Brasil, menores, e aí eu entrei numa galeria bem grande agora, quer dizer, faz 2 anos, e um parceiro bem grande também, que apoia o trabalho para que eu quiser fazer. Isso é muito louco, porque eu nunca tive isso na minha vida. Entendeu? Nunca tive mesmo, assim. Então, parceiro, assim, que
E aí eu falei, cara, então, se eu tivesse permanecido acatado, eu teria jogado minha biografia fora, provavelmente, teria me apagado, teria ganhado muito dinheiro, provavelmente, ganhado dinheiro, poderia estar em uns lugares, mas eu seria, tipo, um artista como 1 milhão deles aqui, ó. São pecinhas de reposição, sabe? Aí você sai entre um outro, blá, blá, blá. Aí você deixa... É uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Mas eu sei que os artistas sofrem com isso. Sei que artista jovem sofre com isso. Ainda mais um artista jovem talentoso que entrar numa galeria, entendeu? Grande. Aí ele vai ficar com medo de sair. Então, assim, saia, entendeu? Saia. Se acontecer com você de ter um desses, né? Não entre nem, e saia. Se alguém quiser mudar o seu trabalho, cara, você vai ser infeliz e você não vai perdurar. Daqui a 3, 5 anos você se fudeu. Você pode até ganhar muito dinheiro, mas você vai ser aquele cara que vai ser um fazedor de coisas para vender, para ganhar dinheiro. Fazedor de coisas. É. E assim, quem trabalha comigo sabe que esse que é o meu problema. Qualquer um que for trabalhar comigo sabe que tá fudido. Porque assim, olha só, não dá para falar pro Thiago fazer um negócio. Ele não vai fazer, velho. Porque não é que eu não queira fazer, é que eu não consigo fazer. Me dói fazer. E eu não quero, eu não estou disposto a isso. A não ser, lógico, se eu tenho filhos. Se eu estiver passando fome, eu faço qualquer coisa para vender. Se meu filho estiver ruim, se eu não puder pagar uma casa, pagar tudo, ok. Mato minha obra, vou fazer aquilo para dar dinheiro para sustentar a minha família. Mas isso é uma situação de necessidade, né? E aí a pirâmide do Magro lá. Para necessidade, morte à arte, primeiro meu filho, minha vida, minha comida. Mas se não for necessário isso, se eu conseguir viver com pouco, mas que já é muito para a maioria da população, isso é que é importante. Né? Eu não estou querendo cagar a regra para ninguém, nem que ficar falando de moralismo, porque eu detesto moralismo, detesto auto de fé em arte. Não suporto moralista. Tá? Ainda mais hoje em dia essa galerinha moralista aí, tô de saco cheio. Tá entendendo? Então não estou cagando regra. Só estou falando para o seu bem-estar, seja um artista, não caia em onda de galeria, querer forçar a mudar seu trabalho. E meio que eles nunca dizem diretamente, é sugerido, sabe? Gaslighting, diz assim, faz você se sentir mal, sabe? Assim, não deixe isso acontecer. Ô, Sejam Thiago, loucos mesmo. você conhece Ah. Eneagrama? Você conhece quem? O Eneagrama. Anagrama? Eneagrama. Enneagrama? É. Que é um local? Não, depois eu te mando, então. Depois eu te mando. A gente fala depois. Mas é o que? É um grupo de artistas? É um coletivo? Não, é como as pessoas são, é um traço comportamental das pessoas, e tem os números. E aí tem Ah, traço. tá. Aí você faz o formato de enneagrama? É isso? Aí tem. São 9 pontos? São 9 pontos, exatamente. E aí cada tipo de pessoa tem um número que descansa em um lugar e vai para o outro. Mas eu ia te perguntar se você soubesse qual era o seu tipo. Mas depois eu te mando tudo escrito. Tá bom. E o que eu ia te perguntar então, bom, como você se posiciona e qual a consequência desse posicionamento? Você acha que tiveram grandes erros, assim, e acertos, assim? Eu acho que isso... Calma aí, antes. Vai abrir exposição em outubro, né? Você quer falar um pouquinho da exposição? Não, deixa eu chegar mais perto, né? Porque pandemia, a gente É, tem o maior medo de. É, a primeira exposição na minha galeria nova, né? Eu estou já desde o ano passado, que é a Milan, né? Então vai ser esse ano. tá A bom. Milan mudou, né? Agora tem uma equipe gigantesca lá, a galeria tá, tipo, bem legal, assim. Vai ser minha primeira exposição É, parabéns. A lá. exposição na Milan, né? Primeira individual na Milan. A primeira individual na Milan. Eu tô desde o ano passado com eles, já, e agora tem a equipe nova, junto com o André e a Socorro, que é a Renali, né? E o Ilan Carpo, então, assim, que é um pessoal que tá realmente fazendo as coisas. E eu tô bem feliz, cara. Bem feliz mesmo. Que bom. Acho que vai. Até outubro, acho que até outubro a gente já tá melhor isso tudo. É, Sei lá, cara. Não sei. Já vi que as vacinas aí estão pela metade, né? Os caras disseram ontem. é, Não conseguiram, só tem só metade. Esse governo aí tá sinistro. Não sei como é que vai ser, não. pois é. Vamos ver, vamos torcer, né? A gente torce. E qual você acha que você teve erros e acertos? Qual o seu maior acerto? Qual o seu maior erro?
Tá. Essa é uma pergunta séria, então. Bom, meu maior acerto, eu acho, cara, eu só. Toda vez que acontece alguma coisa que eu me decepciono, eu acho, e aí eu tento pensar que eu decepciono, mas assim, o que me dá força é saber que geralmente não é porque eu fiz errado. Assim, no caso, assim, eu acho que não o destino ou algo assim, a vida tem me mostrado que fazer o que eu quero fazer, que eu acabei de falar, e ter uma relação, isso é uma ética de trabalho, né? Trilhar o caminho que eu considero como meu e que tem uma relação direta comigo, o que eu quero fazer, o que eu sinto fazer, isso é arte, né? Esse é o maior acerto. Não se dobrar a estratégias comerciais, não se dobrar a, a, a fazer do trabalho isso. Isso não quer dizer que o artista não possa produzir coisas, por exemplo, gravuras, múltiplos, coisas que ele sabe que vão dar vazão para sustentar o seu estúdio, Uhum. pagar as suas contas, por exemplo. Não é porque o cara faz um trabalho desse tamanho que ele não está sendo honesto. Não é isso. Isso eu faço. Faço alguns trabalhos menores, trabalho com gravura. Sei que são coisas de mais fácil saída, por exemplo, mas tudo que eu trabalho tem uma relação comigo. Você está entendendo o que eu estou falando? Tipo Lógico. assim, eu não quero que as pessoas interpretem. O Thiago acha que só para ser artista é fazer aquelas coisas enormes, gigantes. Não é isso. Isso para mim não é estratégia isso para mim não é vender. Isso para mim não é estratégia de ser contra se eu, sei lá, do nada eu faço uma pintura falando bem do Bolsonaro. Ou sei lá, se eu faço um negócio que eu não quero mais flores ali porque agrada as pessoas. Eu não vou fazer essa porra. Entendendo? Eu vou pintar aquilo que é o meu trabalho em formato menor, vou torná-lo mais acessível, vou fazer não sei o quê, mas ali está a minha linguagem, ali está a minha verdade. Não é tamanho, não é linguagem, não é forma que vai fazer você se vender. E não é errado você viver do seu trabalho. Tem que começar por aí. O errado é você fazer uma coisa para agradar público. Fazer uma coisa por demanda, porque o pessoal fala, mudar a sua vida. Então, isso aí, só para deixar claro, para o pessoal não entender errado. Isso aí eu faço. Então, eu digo assim, essa verdade que eu tenho, inclusive, nisso, é que eu acho que é o grande acerto. Então, o indivíduo que vê meu trabalho grande, pequeno, sei lá, de uma gravura desse tamanho, a uma pintura de 5 metros, com uma instalação gigante, ou meus filmes stop motion, que eu falo, caralho, aqui é o Thiago. Você não perde nada. Pode perder na relação física, porque o pequeno você tem que estar lá próximo. É uma outra relação da fisicalidade de um trabalho maior, de uma instalação que te abrange, de um vídeo, de um som, né? Mas a força está ali nas suas proporções. Por quê? Porque é verdadeiro o tema que está ali, né? Então, quando eu tiver sem grana, se um dia eu passar por uma dificuldade, provavelmente vou trabalhar com desenhos, como eu faço no México. Então, papéis pequenos, vou fazer gravura, vou fazer aquilo que estaria no meu alcance de financiar minha produção. Se tiver que trabalhar com carvão, se não tiver óleo, eu vou trabalhar com carvão sobre papel. Entendeu? Se eu tiver que usar caneta Bic num papel de caderno, eu vou fazer em papel de caderno e vai ser uma obra de arte, cara. Foda-se. Arte contemporânea não tem isso de materiais. Sacou? A gente pode fazer até com tricô como obra de arte, sacou? Então, assim, tipo, isso é o melhor do mundo hoje. Então, é isso que eu tô te falando, isso não é vender. Vender, de novo, então, assim, o ponto alto, honestidade e tentar entender-se, né? É isso. O artista tem todo o tempo tentar ler em si, tentar entender, porque é difícil. A gente vê os signos, quando eu falo de signo, assim, lá, eu vejo uma ave, sei lá, pensei numa ave, estou vendo uma ave, vi um quadro, uma ave, a minha atenção está me levando o tempo inteiro a olhar para esse signo. Não é que eles estão aparecendo para mim, é que eu estou prestando atenção neles. Então, eu tenho que entender por que eu estou olhando isso. O que eu estou querendo falar para mim mesmo. Porque são linguagens que não são verbais. Então, a gente tem que ter, o nosso cérebro é muito complexo, a gente tem dois cérebros. Então, a gente tem que ter essa, que é o esquerdo e o direito. Então, assim, os hemisférios. Então, a gente tem que tentar ler isso aí. E, bom, meu maior erro eu acho que é a intolerância. Não hoje, tanto. Hoje eu aprendi, que hoje eu sou um homem mais maduro, estou com 39 anos. Mas quando eu era mais jovem, eu era de um radicalismo improdutivo. Por que eu estou falando isso? Porque sempre fui de esquerda, sempre tive uma posição. Eu não sempre, né? Comecei, na verdade,
uma posição mais política com meus 27 anos, 28 anos, por aí. E essa coisa de não se vender, de ter uma crítica ao mercado, de ter posicionamentos muito fortes politicamente, por causa de um radicalismo talvez que estava ao meu redor, me influenciava muito por esses atores ali, pelas minhas leituras também. Quer dizer, não saber às vezes, na minha empolgação, no meu fogo de produção e na minha liberdade como artista às vezes, não saber ser educado e diplomático, respeitar às vezes. Eu notei que muitas vezes eu não entendi que eu fui desrespeitoso com outros artistas, que eu não acredito, mas isso não tem nada a ver. Fui desrespeitoso com figuras políticas, fui desrespeitoso com parceiros, por falar diretamente coisas que eu não precisava falar. As pessoas já sabiam, eu não preciso jogar na cara delas, tá entendendo? Então, assim, eu acho que é uma questão de ser humano e ser educado. Educação foi o meu maior erro. Com uma desculpa de ser honesto, eu feri pessoas, entendeu? Queimei pontes, já fiz amizades, retomei amizades com alguma dessas pessoas, mas existem certas palavras doem, entendeu? Então, às vezes você ofende pessoas de maneira muito injusta. Você não sabe a realidade das pessoas, você não... E assim, o artista, se ele está nessa trilha, tem uma certa vaidade, uma vaidade que eu sentia, um desprezo por artistas que não comungavam com meus valores. Eu estava basicamente, o que eu estou vendo hoje com essa nova esquerda liberal, que para mim não é marxista nem nada, que está começando a querer aparecer destruindo tudo que veio antes. Entendeu? Que é uma coisa muito imatura, que é infantil mesmo e falta de noção. É vaidade pura. Que é você não compreender onde é que você está pisando, sacou? Achar que você, fazendo alto de fé. Eu fiz muito alto de fé. Queria queimar pessoas na fogueira porque achava que estavam se vendendo para o mercado. Essas posturas meio punk, assim. Então, assim, isso é errado, tá entendendo? Isso é muito errado. Isso é uma parada que eu sei, eu tenho vergonha de muitas atitudes que eu tive na minha vida. Nesse sentido. Acho que a gente fica calado, entendeu? A gente dá a opinião da gente, a gente mostra o nosso valor. O Tunga me falou uma parada foda uma vez que eu conheci ele, em 2011. Eu fui no estúdio, ele falou, cara, a gente fala pelo nosso trabalho, fala pelo nosso estudo. Não que o Tunga fosse um indivíduo que falasse publicamente dessas questões. Mas ele sempre foi muito... pelo menos as vezes que eu presenciei ao vivo com ele, discussões com outras pessoas, ele sempre foi muito direto. Mas é um homem maduro, né? Já se foi. Grande artista, assim, um dos maiores artistas, não, dos artistas favoritos. Né? O livro do Tunga, o Barroco de Lírios, eu comprei quando eu tinha 17, 19 aanos, no Maranhão. Eu encontrei esse livro, tinha até hoje, R$ 99. Acho que era bem caro na época. Então, comprei em 2000. Foi 2000. Era da Kozak Naif. Eu lembro que eu falei isso pra ele, né? Que conheci. Ele era muito legal comigo. Muita gente não curtia muito. Achava que ele às vezes era seco. Ele comigo foi muito simpático. A gente gostava de tarô, ele lia alquimia, e eu estava lendo registro, tal, as coisas todas. Tinha uma biblioteca grande de alquimia. E ele falava isso, cara. E aí eu entendo isso. Às vezes eu ficava assim, por que ele tá falando essa merda? Sabe assim? Hoje eu compreendo, cara, porque a gente não muda as pessoas. Ninguém vai mudar ninguém. Você só vai criar animosidade. E as pessoas vão odiar aquilo que você está falando. A tua causa se torna algo que eles vão querer combater. E não que eles vão compreender. Porque você não vai transformar alguém atacando alguém com aquilo que você está falando. Por exemplo, não é falando para o cara que ele é um poser, que ele está se vendendo com o negócio, que está deixando de ser, né, que está prejudicando outros artistas. Porque quando o artista se vende, isso é verdade, quando o artista ele se adapta ao modelo de galeria, ele está prejudicando todos os outros artistas. Porque as galerias vão querer agora só artista daquele nível, então eles não vão ter tolerância com artistas de verdade. Então os artistas de verdade, eles vão estar nos seus estúdios fodidos. Porque vai ter um monte de massa de manobra para eles construírem. E uma galeria que ela quer hoje é pegar um artista, construir a identidade dele, construir o discurso dele, construir uma imagem dele. Agora tem imagem tropicalizante do Brasil moreno, não sei o que, aquela coisa toda, criar aquela coisa toda. Jogar no exterior como um produto a ser comercializado dentro de uma categoria que está rolando hoje, pós-colonial, blá, blá, blá. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando o artista ele se serve a esse projeto, ele está ferrando a autenticidade de outros artistas. Porque outros artistas não vai existir tolerância para ele. E eu tinha isso com muita clareza, entendeu? Porra, eu vou falar uma coisa dessa, você vai sair como, tipo, lá. Sabe, isso é errado. Então, assim, eu sou prolixo pra cacete. Intolerância é o meu maior, foi o meu maior pecado, vamos dizer assim.
tolerância, falta de tato, diplomacia. E o meu maior acerto é ser fiel a mim mesmo. O problema é que esse ser fiel a mim mesmo me levou a isso aqui. Então você tem que tomar cuidado. Tipo um gradiente. Você tem que ser fiel sem ser intolerante. E acreditando que Você vira um fanático, pô. cada um tem a sua verdade, cada um tem as suas maneiras de chegar, de desejos também, né? É. Senão você vira um fanático louco, né? E a gente está numa época tão de radicalismos, né? Assim, onde a gente não escuta o outro, a gente não vê o outro. Mas é verdade isso. O que você colocou agora como artistas é verdade. Todo mundo fala muito do bicho-papão dos galeristas, do bicho-papão dos instituições. E, na verdade, quando os artistas se curvam a isso, eles também estão admitindo esse sistema e estão fazendo que outros artistas também tenham que se curvar ao sistema. Então, foi muito bom você falar isso. Eu também sempre achei isso, assim, do artista, na verdade. Acho que uma coisa retroalimenta a outra, né? Ninguém ali tá sozinho. Mas a última pergunta era. Acho que alguém está perguntando aqui. Calma aí, perguntaram aqui. Duchamp não tinha matado a pintura? Essa pergunta. Cara, não. Vai ver, se você for ver Tandonê, que foi o último trabalho que ele fez, puta, é o trabalho mais formal, incrível, já, sabe? O cara some lá 15, 20 anos, sei lá, acho que foi 15 anos, e ele cria Tandonê, que é uma instalação incrível, até a pele da mulher é feita com couro, cabelo, acho que até cabelo humano, não sei. Ele cria o trabalho mais magistral, figurativo, incrível que foi feito. Eu não estou te falando da pintura em cima, eu estou te falando em termos de uma visualidade, de uma coisa de construir. Que não é imaterial, ele cria um trabalho mais material, mais, sabe? Até ele é quase para mim, uma referência grande daquele tipo de pintura holandesa que a gente chama trompe-l'œil, que era a imitação, né? Que era quase ultra-realista, sei lá. Mas só que no caso é uma escultura. Quer dizer, cara, esse negócio de matar a pintura, isso não existe, isso é tão anacrônico. É anacrônico porque hoje você pode fazer o que você quiser. Assim, na boa, você pode fazer o que você quiser. Eu posso simplesmente, como eu te falei, tricô. Eu posso só respirar, eu posso dizer que aquilo é arte, criar uma materialidade, a tudo, a criar tudo. Não existe limites entre linguagens mais, sabe? Tipo, assim, isso é uma discussão tão século XX, assim, tipo, fazia sentido na década de 20, é sério, fazia muito sentido no fim da, sei lá, no pós-modernismo, no fim sabe, na época que ainda existia, seja, né, no fim das escolas, fazia sentido na desmaterialização, fazia sentido nos anos 60, né, isso fazia todo sentido, essas experiências sensoriais, quer dizer, eram momentos que você ainda podia quebrar coisas, né, não tem mais nada para quebrar. Esse é um momento que não tem mais nada para descobrir, a não ser tentar rever questões do passado, do futuro, limites e tal, conceituais em termos de narrativa, mas em termos formais mesmo, assim, não existe mais nada. Então posso fazer o que eu quiser. Posso fazer absolutamente tudo, inclusive pintar. Então, tipo, não Ó, existe mais isso. a Águeda está falando aqui. Que bom ver o Thiago aqui. Fizemos exposições individuais na mesma época em Recife. Fiquei impactada com suas pinturas e fiquei tímida em cumprimentá-lo. Achei que era tímido também. Manda um abraço para ela. Abração. Tiago, tem duas perguntas. A última é qual você acha que foi, não é bem a estratégia, né? Mas o que te levou a ter muitas oportunidades no exterior? Então, eu não sei se eu tenho muitas oportunidades no exterior. Eu tenho contatos legais e foram pessoas que continuam me acompanhando, alguns críticos, curadores, algumas coleções que continuam sempre me acompanhando. Algumas instituições também. Eu vou te falar que foi um momento do Brasil, tá? Eu vou falar uma parada. Eu surgi num momento de boom no Brasil que, assim, foi muito interessante. O Brasil era a bola da vez porque os lances de Copa do Mundo, Olimpíada, o Brasil se abrindo, BRICS, o Brasil estava se tornando a sexta economia do mundo. Numa época eu estava participando de Bienal na puta que pariu. Eu lembro que a gente era de esquerda e fazia, na época, olha só a minha ingenuidade, hoje eu não sou assim, mas a gente era tão radical de esquerda,
E eu lembro de eu estar com um espiridião, que era do PSTU. Hoje eu sou filho da PCO e tal, mas a gente fazia umas críticas muito grandes ao PT. Quando a gente chegava e encontrava o povo de esquerda, todo mundo reverenciava Lula, assim. A gente ficava, cara, o que você está falando e tal. É muito louco, mas eu entendi que foi a primeira vez que o Brasil se abriu para o mundo, de uma maneira que o mundo se interessou pelo Brasil. E aí a gente começou, participei de algumas exposições chamadas Soft Power Brasil na Holanda, participei de exposições Imagine Brasil na Noruega, depois na França, participei de umas exposições no Canadá também, no Catar, participei de exposições assim que abriram para o mundo, que era falando basicamente da arte contemporânea brasileira e do momento do Brasil se abrindo como potência mundial. E falando de como o soft power brasileiro ia, porque tinha muito edital no Brasil, tinha muito apoio para exposições no exterior do Brasil. Então o Brasil estava em quase todo museu, tinha que ter obra de arte brasileira. Eu lembro que eu fui o segundo artista a entrar no museu na Noruega, primeiro tinha sido Ernesto Neto, e depois fui eu, depois o Paulo Nazaré. Esses museus não tinham arte brasileira. E começou a bombar. Então foi um momento que não é que se eu tivesse surgido nos anos 90, talvez eu não tivesse interesse. E também foi interesse por jovens artistas, entendeu? E aí eu surfei essa onda. E eu estava tratando de temas que no Brasil não interessavam, mas que para eles e para as narrativas que eles queriam construir sobre o país, sobre a América Latina, interessava. Porque eu era um cara da região amazônica, do Maranhão, morava no Pará, fazendo a região toda, tenho um filho paraense, criado meio lá, então Maranhão e Pará, que é uma região, antigamente era Maranhão e Grão-Pará, não sei se você lembra a divisão do Brasil, era o Brasil, Maranhão e Grão-Pará. Então, assim, tinha todo esse interesse, e ao mesmo tempo existia todo um apoio governamental, além da economia estar bombando, um monte de colecionador comprando tudo, SP Art explodindo. Então, por mais que eu diga que foi eu, que foi a minha galeria na época, que minha galeria na época era bem experimental, isso é bem legal. Depois ela deixou esse perfil, na minha galeria da época, a minha primeira galeria, é uma galeria que apoiava esse experimentalismo, mas apoiava porque tinha uma costa de colecionador comprando, gringo e dentro. Porque a SP Art, você lembra? Vinha gente de museus fora, a própria feira pagava, as galerias pagavam passagem para críticos virem. Então eles visitavam as galerias. O fato de eu estar numa galeria também, que era expoente, que estava começando a surgir, mas que já tinha boas relações em São Paulo, tinha muita relação, fez com que essas pessoas vissem o meu trabalho. Uma plataforma, eu já vejo aí. Mas para que isso pudesse acontecer, a economia também tinha que estar em alta. E tinha um apoio governamental nas esferas, inclusive na esfera estadual também, que tinha esse de posto. Mas governamental do governo federal, existia muito apoio para a cultura pela primeira vez. E a gente achava muito pouco, não sei se você se lembra, porque a ONU dizia que a gente tinha que ter tantos porcentos, e a gente tinha menos do que a ONU recomendava, e mesmo assim eu participava de edital, participava de exposição, a gente não ganhava dinheiro, ninguém ganhava dinheiro, mas conseguia fazer. Eu lembro assim, eu tinha dinheiro para pagar uma passagem, eu tinha que pagar do meu bolso a outra, mas eu tinha um pouquinho de verba para fazer o trabalho e o transporte. Hoje nem isso a gente tem. Então hoje, quer dizer, hoje nem edital tem. Então é difícil a gente ver. É aí que eu te falo, hoje é muito pior. Porque naquela época, quando a economia está boa, quando o mercado está aquecido, o artista, os colecionadores vão atrás daquilo que é radical. E assim, as galerias vão atrás do radical porque elas querem ser artista que vai descobrir o próximo Meirelles, o próximo, sei lá, tá assim, pá. E aí eles querem aquele puta artista. Quando a coisa não vai bem e a economia está ruim, eles querem se preocupar em manter a galeria, né? E aí ou você está numa galeria que realmente tem bala na agulha para segurar a onda, ou você se fode. Desculpa pela expressão. E aí os artistas jovens, eu tenho muito medo, porque eles não têm mais editais para participarem, eles não têm mais nenhum apoio, digamos, governamental de estímulo, muito pouco, e quando não tem a grana, então o cara pode até passar no salão, mas ele não tem o dinheiro para mandar enviar a obra se ele for do norte, entendeu? Então isso é um problema sério. E aí ele vai ficar refém de poder viver de arte, tendo que se vender mesmo, entendeu? Tipo, tendo que talvez fazer uma produção paralela à sua produção real para poder ganhar dinheiro. E aí você vai prejudicar a arte em si. E você não pode julgar esse artista, porque esse artista precisa viver, ele precisa ter dinheiro. Então ele vai fazer sim, e ele está legítimo em fazer isso. Está legítimo. Ele precisa sobreviver. Então essa é a grande diferença. Eu estava no momento certo, na hora certa, com a temática certa, provavelmente, fazendo pintura no momento onde a pintura surgiu. Hoje, provavelmente, eu não seria. Porque hoje tem essa coisa da narrativa mais ligada ao indivíduo. Então, não à obra. Então, provavelmente, hoje,
eu não estaria dentro desse bolo. Mas como era a pintura, independente de gênero, independente de qualquer outra coisa, de quem você era o trabalho e a pintura, então você estava dentro desse rolê. Então cada momento tem o seu momento. Se você estiver encaixado dentro daquele trending, provavelmente você vai estar dentro do rolê. Muito bom, Thiago. E última pergunta, dá um conselho para os artistas que estão começando agora. Ou um conselho que você dá. Cara, o meu conselho é como eu vivi. Eu nunca desisti porque eu não tinha grandes ambições, assim, relaxar, cara. Porque, assim, você tem que estar fazendo aquilo ali e você tem que ter alguma maneira de sobreviver. Assim, tentar, sei lá, dar curso de arte, não sei, arruma alguma coisa que não vá perturbar a sua produção. Esteja calmo, porque se tiver que rolar, vai rolar. Converse com artistas, produza, viva a sua vida como um artista. Essa loucura que eu tô vendo com artista com galeria, eu nunca pensei em ter galeria na minha vida. Isso é uma parada que a gente tem que botar na cabeça. Na minha região, no Nordeste, existiam muito poucas galerias. E muitos artistas que eu sou fã, que eu era fã, não tinham galerias. Foram até depois de 50, 60 anos de idade. Então, o mais importante de tudo é manter uma produção. Entendeu? Manter uma produção, ter um jeito de financiar ela. Sabe? Para você não ficar tão refém dela. Se puder viver dela, é maravilhoso. Mas se não, e ser sempre fiel a si mesmo. Tá entendendo? Ao seu trabalho. Porque no final, cara, se você, vamos supor, entrou numa galeria, ganhou um dinheiro aqui, a galeria te chuta amanhã. E aí como é que vai ser o resto da sua vida? Você talvez não vai ter. Então, a gente não pode pautar na sua produção, não pode pautar na sua produção por causa de uma galeria, não pode pautar na sua produção porque alguém vai vender. Sabe assim? Então, tenta arrumar meios de manter sua produção sem ter essa dependência. Se tiver que ter um apoiador foda, como eu tenho hoje, como eu tive antes, vai ter em algum momento. Mas a vida é longa. Você vai produzir até o dia que você morrer. Lá, se você viver 80 anos, tem que imaginar que sua produção vai até os 80 anos de idade. Sabe, veja um artista como a Lúcia Laguna, que começou a produzir com 60 anos, né, 50 e tantos anos, uma puta pintora brasileira, hoje uma pintora de referência pro país, sabe, assim. Eu, quando estava pintando, tinha ela como referência minha. E é uma mulher que começou tardiamente, se aposentou para desenvolver um trabalho, sabe, assim. Uhum. Então, assim, nunca é tarde e, assim, é isso, cara. O mais importante é a tua obra. O mais importante é aquilo que você está fazendo. E aí você vai ter que se ferrar, porque ser artista é uma sina, velho. Desculpa falar, parece triste falar esse termo, mas é dor e delícia, sacou? Com certeza. Foda. Você falou Lúcia Laguna, mas a própria Lígia também começou aos 50, Tomi Otaki aos 40. Foi, né? Na época já Então você tem, né? adiantado. Que nem tinha galeria, né? Que nem tinha galeria. Tipo assim, a Lúcia tudo bem, mas já Clark, que essa história Tomi. No Brasil, os caras vendem trabalho no estúdio, como boa parte dos artistas no Brasil vendem nos seus estúdios. Sabe? A galeria é uma coisa que surgiu, mas que é relativamente. Esse modelo é relativamente novo, se você comparar com a história da arte brasileira. Então, assim, queremos que tenha um sistema gigantesco, que tenhamos galerias de todo mundo, eu quero muito, que todo mundo tenha galeria, que todo mundo fique bem. Mas não pode se pautar só nisso, senão a gente vai matar a arte. Como é que vai ficar a produção de arte? Vai ser só a galera que está produzindo? Porque a gente vê claramente que muitos artistas interessantes estão, às vezes, nas universidades. Estão, às vezes, nos seus próprios estúdios, tá entendendo? Estão fazendo pesquisas interessantes em outros setores, tá entendendo? E que não estão ligados necessariamente a galerias. Com certeza. Aliás, boa parte não estão mesmo. Entendeu? Então, assim, é isso, sabe? Não cair nessa vibe louca. Que é uma coisa que eu vejo muito em São Paulo com artista jovem. Desespero por galerias. Não pode ter. Isso não é saudável. Não, não é saudável nunca, né? Porque você antes tem que ser isso. Olha só, você como psicólogo primeiro você tem que cuidar de você, depois da relação com o outro, né? Lógico, pô. Então, e com o seu trabalho. O seu trabalho é mais importante do que qualquer cara que vai mandar você se adaptar. Não é mandar. Vai sutilmente te colocar num caminho ali, sabe? Te apresentar para coisas que não fazem sentido para você. Vai te sugerir. O seu trabalho é muito mais importante que isso. Com certeza. Thiago, muito obrigada a todo mundo aqui falando, quanta clareza, quanta
generosidade, que maravilhoso, e lucidez e realidade no trabalho. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar. Eu sei que é o horário de ateliê, que você está super ocupado aí, mas eu queria agradecer muito você vir falar com a gente. E espero que em outubro esteja tudo aberto, né, para a gente ir na sua exposição ao vivo. Aí sim, sim. Tô torcendo, cara. Tomara que dê tudo certo. Mas se não der também, é a vida, né? Mas vai ter exposição de qualquer modo. Ou Entendeu? ou física, vai ter. A gente vai ver. É, vai estar aí, tem um monte de trabalho. Em algum momento as pessoas vão ver, nem que se tiver que fechar, fecha, mas em algum momento as pessoas vão ver. Muito Beleza? obrigado. Um beijo. Bom trabalho aí. Beijão, galera. Obrigado aí todo mundo. Tchau.